Os ecos do universo. If you wanna run away with me, I know a galaxy and I could take you for a ride. I had a premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop for Bem, a gente sempre fala das estrelas, das galáxias, às vezes de grandes personagens da história da astronomia e da exploração espacial. Mas hoje aqui no CentauriCast, a gente vai puxar um pouco o fio da meada e voltar no tempo. Porque para entender onde a gente quer chegar, é fundamental saber de onde a gente veio. Exatamente, Rodrigo. E é impossível falar da exploração espacial sem falar do contexto que deu o pontapé inicial para isso tudo. A gente tem que voltar para aquele período pós-Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria. 1947. Segundo os bons livros de história, foi aí que tudo começou. E foi uma disputa muito peculiar. Não era uma guerra convencional. Era uma disputa armamentícia e tecnológica entre duas superpotências. E mais do que isso, entre dois sistemas econômicos completamente opostos. Uma tensão constante. Mas é curioso como, apesar de todos os perigos e momentos críticos, essa competição promoveu um desenvolvimento absurdo em várias áreas. E o espaço foi, sem dúvida, uma delas. É isso mesmo, Marco. Em meados de 1955, a coisa ficou séria. União Soviética e Estados Unidos basicamente disseram chega e iniciaram oficialmente a corrida espacial. Era uma luta de supremacia na exploração desse setor, que já se demonstrava estratégico não só para prestígio, mas para monitorar o concorrente. Imagina só a paranoia da época, pessoal. Ter a capacidade de olhar o que o outro está fazendo de lá do espaço. E isso mudou completamente o jogo político. E a princípio, toda a tecnologia desenvolvida era para uso militar, pura e simplesmente. Mas aí que está a beleza da coisa, Marco. Com o passar dos anos, toda essa tecnologia, criada para suportar as situações extremas do espaço, começou a voltar para a Terra e trouxe inovações que hoje são parte do nosso cotidiano. É uma lista impressionante e que já tivemos um episódio há alguns meses aqui no CentauriCast. Na época eu ainda estava aí no Brasil. Tem coisa desde câmera digital, que hoje está no nosso bolso, dentro do celular, até avanços em telecomunicações em si. É o eco das missões espaciais na nossa vida comum. Mas vamos deixar de suspense e falar sobre o que é realmente o Ecos de hoje. Isso, Rodrigo. Chega de fazer mistério. Vamos falar de Brasil. Onde que a gente entrou nessa história, cara? O Brasil não demorou muito para perceber que não podia ficar fora dessa corrida espacial. Era uma questão de soberania e até hoje é assim. E em 1965 deu um passo importantíssimo. O Brasil construiu seu primeiro centro de lançamento, o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, o CLBI, lá no Rio Grande do Norte. Um nome fantástico, por sinal. Barreira do Inferno. Imponente. E 2 anos depois, em 1967, o Brasil lançou o primeiro protótipo do foguete Sonda 1. Foi o nosso primeiro grito nessa corrida. E a gente foi evoluindo. Um marco que eu acho sensacional é o de 1993, avançando um pouquinho no tempo, com o lançamento do primeiro satélite brasileiro, o SCD-1, o satélite de coleta de dados. Esse daí é uma outra história de sucesso. A missão dele era coletar dados ambientais, algo vital para um país continental como o nosso, com tantas riquezas naturais. E olha só a competência da engenharia nacional. Ele foi programado para uma vida útil de apenas 1 ano. E ele completou, recentemente, incríveis 26 anos em órbita. Um verdadeiro veterano, ainda funcionando e prestando serviços ao Brasil. Isso não é fantástico? É fantástico e mostra que, mesmo com todos os percalços, quando a gente tem um objetivo claro, a coisa acontece. O SCD-1 é um herói silencioso lá de cima. E falando em dar os próximos passos de forma organizada, Marco, chegamos na grande protagonista dessa parte da nossa história, a Agência Espacial Brasileira, a AEB. Ah, sim, exato. A peça-chave que veio para coordenar todos esses esforços.
Ela foi criada em 10 de fevereiro de 1994, praticamente um ano depois do lançamento do nosso veterano, o SCD-1, que a gente comentou antes. Foi um grande passo, porque antes disso, as atividades espaciais no Brasil eram meio descentralizadas, com várias instituições trabalhando, como o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e o DCTA, o Departamento de Ciências e Tecnologia Aeroespacial. Exato. A AEB surgiu como uma autarquia, o que significa que ela tem um patrimônio próprio e realiza atividades do Estado, e foi vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, que hoje é também o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. A missão dela é bem clara e forte: capacitar o país para desenvolver a ciência e usar tecnologias espaciais para resolver problemas nacionais. E isso é fundamental. A ideia é que todo esse desenvolvimento espacial traga benefícios reais para a sociedade brasileira, gerando riqueza, oferta de empregos, nos ajudando a entender e gerir melhor o nosso território e também o nosso meio ambiente. Ela é a nossa instituição estratégica na vanguarda da inovação, garantindo a nossa soberania nesse campo tão competitivo e hoje internacional, além de multilateral. E ela começou com tudo. No mesmo ano da sua criação, em 1994, a AEB já promoveu a Operação Guará, uma campanha em parceria com a NASA para lançar foguetes de sondagem. E sabe de onde esses lançamentos saíram? Do Centro de Lançamentos de Alcântara, o CLA, no Maranhão. O CLA é uma joia da coroa brasileira, Rodrigo. É o nosso centro de lançamento mais importante e um dos mais bem posicionados no mundo todo, justamente por ficar tão perto da linha do Equador. Essa localização privilegiada economiza um combustível brutal nos lançamentos. E a função principal da AEB é justamente essa: elaborar e atualizar os PNAE, Programa Nacional de Atividades Espaciais, que são como os roteiros mestres do nosso programa espacial. Ela coordena todo o sistema nacional, integrando instituições públicas e privadas. Foi a criação da AEB que deu ao Brasil uma abordagem mais estratégica e coordenada, mostrando que o país queria mesmo ser um ator relevante no cenário espacial internacional. E pensar que tudo isso, desde a criação da AEB, não é sobre colocar foguetes no espaço somente. É sobre como essa tecnologia desce para a Terra e tem aplicações práticas. E o grande trunfo é que o investimento espacial tem um retorno garantido aqui na Terra. A gente chama isso de efeito de transbordamento. A tecnologia desenvolvida para o espaço acaba sendo aplicada em uma porção de outras áreas. E esse é o retorno que a gente vê no dia a dia. Essas inovações impulsionam desde a agricultura de precisão e o monitoramento de cidades inteligentes até avanços na medicina e no gerenciamento de desastres naturais. Sem falar que dominar essa tecnologia é uma questão de soberania. Conseguir monitorar nosso próprio território, nossas fronteiras e nossos recursos naturais com nossos próprios satélites é estratégico para o país. E isso não é teoria. É o que acontece, por exemplo, quando usamos satélites para monitorar o desmatamento na Amazônia em tempo real. São dados que viram políticas públicas, combatem queimadas e protegem o nosso patrimônio natural mais importante. E o retorno é também econômico. Só a indústria espacial global movimenta bilhões de dólares. Investir aqui é fortalecer nossa tecnologia, criar empregos de alta qualificação e abrir um leque de oportunidades para o país. E quando a gente olha para os projetos concretos que já saíram do papel, Rodrigo, fica mais fácil de entender o alcance prático de toda essa estrutura que a AEB coordena. Um dos principais produtos do Programa Espacial Brasileiro é o satélite Amazônia 1, lançado em fevereiro de 2021. Ele é um satélite de sensoriamento remoto óptico que foi desenvolvido integralmente pelo Brasil. E esse é um ponto importantíssimo, ouvinte. Ele foi desenvolvido integralmente aqui. A missão dele é monitorar a Amazônia e outras regiões, fornecendo imagens com 60 metros de resolução para aplicações ambientais, agrícolas e no gerenciamento de desastres naturais.
O desenvolvimento do Amazônia 1 representou um avanço significativo, demonstrando a capacidade do nosso país de projetar, construir e operar satélites de alta complexidade. E outro projeto de grande destaque é o SGDC, o Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas, lançado em maio de 2017. Ele tem um objetivo duplo muito interessante. Primeiro, garantir a segurança das comunicações estratégicas para as operações militares e, ao mesmo tempo, ampliar o acesso à banda larga em áreas remotas para uso também civil. Ele opera em 2 bandas de frequência, cobrindo todo o território nacional, incluindo a Amazônia e as nossas áreas marítimas. O SGDC é um exemplo claro de como as tecnologias espaciais são usadas para fortalecer a soberania e também promover a inclusão digital. E o Brasil também tem uma histórica parceria internacional, o programa CIBERS, uma colaboração com a China para o desenvolvimento de satélites de observação da Terra. Essa parceria já resultou no lançamento de vários satélites que são usados para monitorar desmatamento, agricultura e recursos hídricos, tanto no Brasil quanto em outros países. Para colocar todos esses projetos no espaço, a AEB conta com uma dupla de centros que se complementam. De um lado, o CLBI, no Rio Grande do Norte, nosso pioneiro, que hoje é especializado em foguetes sonda e no rastreio de tudo que sobe ao espaço. E do outro, a nossa maior estrela geográfica, como eu disse antes, o Centro de Lançamento de Alcântara, no Maranhão. Como a gente já destacou, pela sua posição privilegiada próximo da linha do Equador, ele é um trunfo estratégico e econômico. Juntos, eles formam a base de lançamento do Brasil para o futuro. Certo, é bom saber que a infraestrutura brasileira é até robusta, com centros de lançamento como Alcântara e Barreira do Inferno. Mas, cara, a gente não pode romantizar essa trajetória. O caminho até aqui foi marcado por desafios profundos e também por uma tragédia que deixou uma cicatriz permanente no Programa Espacial Brasileiro. É verdade, Marco. E é importante a gente falar sobre isso. O dia 22 de agosto de 2003 é uma data que nunca será esquecida. O acidente de Alcântara, também conhecido como a tragédia de Alcântara. Um grande incêndio, seguido de explosões, que destruiu completamente o foguete brasileiro, o VLS-1 V-03, ainda em sua plataforma de lançamento lá no centro de Alcântara. O saldo foi trágico. 21 técnicos civis perderam a vida. 21 pessoas, engenheiros, técnicos, profissionais que estavam ali construindo um sonho para o país. A missão tinha um nome, era a Operação São Luís, e um objetivo claro, o de colocar em órbita 2 satélites, o SATEC do INPE e o UNOSAT da Universidade do Norte do Paraná. E estavam a apenas 3 dias do lançamento, Rodrigo. Tudo parecia caminhar como planejado, até que, às 13 horas, 26 minutos e 6 segundos do horário de Brasília, tudo mudou. As câmeras de circuito fechado da Torre Móvel de Integração captaram o momento. Ficou registrado entre os quadros 26 e 27 da gravação. Houve uma ignição não planejada, uma ignição prematura de um dos motores do primeiro estágio, que destruiu o veículo lá mesmo na plataforma. Os relatos dos sobreviventes são de partir o coração. Eles mencionaram o barulho de pelo menos um propulsor funcionando de repente, seguido de diversos estrondos. A torre foi envolvida por fumaça e gases que atingiram a temperatura absurda de 3.000 graus Celsius em apenas 8 segundos. E a torre móvel, aquela estrutura gigantesca, conseguiu se sustentar de pé por incríveis 5 minutos antes de sucumbir. A escala do desastre era tão grande que a identificação das vítimas, infelizmente, teve que ser feita através de uma lista de chamada. O pior é que nenhuma das ações realizadas naquele dia era considerada de risco. Esse evento atrasou o programa espacial brasileiro de forma considerável, um golpe técnico e humano. Foi um processo extenso, um inquérito policial militar foi instaurado e uma comissão técnica de investigação foi designada. O Ministério da Defesa chegou a pedir o envolvimento da Rússia, que enviou 6 técnicos especialistas da sua agência aeroespacial.
A conclusão convergiu entre brasileiros e russos. A causa foi o acionamento não planejado, a ignição prematura de um propulsor específico, o propulsor A do primeiro estágio. Agora, o porquê isso aconteceu, isso entrou no campo das hipóteses. Diz pra gente, então, Rodrigo, quais foram as principais hipóteses levantadas? Uma das possibilidades investigadas foi a de eletricidade estática. Os especialistas russos notaram a inexistência de uma ponte, uma ligação entre o propelente e a carcaça do propulsor, o que teoricamente poderia criar um ponto vulnerável. No entanto, eles mesmos consideram isso um evento de baixa probabilidade, já que não havia ocorrência de raios naquele mesmo dia. Mas essa hipótese acabou ganhando força, né? Pois é, Marco, ganhou porque a hipótese da descarga eletrostática foi considerada mais provável. Havia um problema de concepção, não existia uma barreira física adequada, um isolamento entre os propulsores do primeiro estágio. Qualquer faísca, mínima que seja, uma descarga estática de alguma fonte, talvez até do próprio pessoal ou dos equipamentos, em um ambiente sem essa proteção, pode ter sido o estopim para a tragédia. É importante notar que, apesar de na época circularem fortes rumores sobre espionagem estrangeira, especialmente francesa, nenhuma evidência concreta de sabotagem foi encontrada pelas investigações oficiais. Mas as consequências materiais e para o programa foram imensas. Foram enormes. A torre de integração, que tinha custado 6,5 milhões de reais em 1995, teve um custo de reconstrução estimado em 10 milhões. E a reconstrução foi um processo lento. A nova torre de lançamento só foi concluída e entregue em 2012. E relatos de 2013 indicavam que a base ainda não havia sido terminada na sua reconstrução por completo. Sem falar no destino do programa VLS-1. Esse programa foi profundamente impactado. Uma maquete do VLS-1 chegou a ser testada na nova torre em 2012, mas então foi tomada a decisão de encerrar o programa do VLS em favor de um novo projeto, o VLM. O VLS-1, que já tinha 70% da sua estrutura concluída, foi cancelado junto com o fim do programa. O acidente não só ceifou vidas, mas também enterrou um projeto de décadas, forçando uma reavaliação completa e um recomeço extremamente doloroso e custoso para a nossa jornada espacial. É um capítulo sombrio que mostra o quanto a estrada para o espaço pode ser custosa, não só em recursos, mas em vidas humanas. E essa herança de desafios, Rodrigo, de certa forma, molda os obstáculos que o programa espacial ainda enfrenta hoje, em 2025. A A e B, apesar de todos os seus avanços e conquistas, ainda luta contra os desafios estruturais muito concretos. Talvez o mais citado seja a questão crônica da falta de investimentos consistentes e em volume adequado. É um setor que é intrinsecamente caro, altamente dependente de pesados investimentos em pesquisa e desenvolvimento, e a limitação de recursos financeiros tem historicamente travado a capacidade da agência de realizar projetos mais ambiciosos e de longo prazo. E não é só uma questão de dinheiro. Existe também um obstáculo crítico na formação de pessoal. Há uma escassez de profissionais qualificados em áreas especializadas, como engenharia aeroespacial e ciência da computação, que são o alicerce para qualquer avanço sólido no setor. Mas mesmo com essas barreiras, a agência nunca parou. Uma das estratégias-chave tem sido justamente buscar parcerias internacionais e fontes alternativas de investimento para tentar contornar esses limites e expandir as suas capacidades. E como citamos antes, existe o documento que traça o rumo para essa superação, que é o PNAE, que estabelece as diretrizes para uma década, no caso de 2022 a 2031. Ele foi aprovado no final de 2021 e serve como um mapa para atender às necessidades do país e consolidar o Brasil como um ator relevante no cenário espacial internacional. Conta pra gente o que esse PNAE prevê exatamente, Rodrigo. Ele prevê investimentos direcionados em áreas consideradas estratégicas, como os satélites, foguetes, a modernização e operação dos centros de lançamento e, é claro, a pesquisa científica. O objetivo final é fortalecer toda a indústria espacial nacional e promover a inovação tecnológica de forma contínua. E em 2024, a AEB atingiu uma marca significativa.
30 anos de atividades. Foi uma ocasião para olhar para trás e celebrar as conquistas, mesmo com todos os percalços. Exato. A cerimônia de comemoração destacou números impressionantes. Foram mais de 500 lançamentos realizados no Centro de Lançamento de Alcântara, o CLA, e incríveis mais de 3.500 lançamentos de foguetes e serviços de rastreio espacial no CLBI, o Centro da Barreira de Inferno. São números que mostram uma operação constante, apesar de tudo. E talvez o mais importante, este evento também serviu para homenagear os profissionais, homens e mulheres que dedicaram e dedicam suas carreiras a esse projeto. Cientistas, engenheiros, técnicos. Além de reconhecer esse trabalho, que é vital para inspirar as próximas gerações e enfrentar justamente aquele desafio da qualificação que a gente falou há alguns minutos. E olhando para tudo isso, Marco, desde os primórdios na Guerra Fria, passando pelas conquistas e pelos momentos mais difíceis, a gente consegue traçar um panorama do papel vital que a AEB exerce. É um resumo que coloca tudo em perspectiva. A Agência Espacial Brasileira realmente tem um papel crucial. Não é um luxo, é uma necessidade estratégica para o desenvolvimento científico e tecnológico do nosso país. Ela coordena projetos que impactam diretamente a sociedade e busca posicionar o Brasil como um protagonista incontestável no setor espacial aqui na América Latina. E os frutos desses trabalhos são notáveis. A AEB já demonstrou com projetos como os satélites Amazônia 1 e o SGDC a capacidade do país de dominar e operar tecnologias avançadas e de altos impactos. E mesmo enfrentando desafios históricos, como a questão dos investimentos e da formação de mão de obra especializada, a agência segue buscando caminhos para superá-los. E o futuro está sendo planejado. Com a bússola do Programa Nacional de Atividades Espaciais, o PNAE de 2022 a 2031, a AEB tem uma janela de oportunidade única para consolidar de vez o Brasil como um ator relevante no cenário internacional, usando a inovação tecnológica como um motor para o desenvolvimento sustentável de toda a nação. Enquanto a lua nova renasce silenciosa no céu, o Brasil também renasce como uma potência em ascensão no cenário espacial. E o palco dessa nova história fica em Alcântara, no Maranhão. A InnoSpace é uma empresa aeroespacial e de engenharia sediada na Coreia do Sul e é referência mundial em tecnologias de foguetes híbridos, um sistema que combina combustíveis sólidos e líquidos, tornando os lançamentos mais seguros, econômicos e sustentáveis. O objetivo da InnoSpace é oferecer acesso rápido, acessível e confiável ao espaço, especialmente para o mercado em expansão de microsatélites e CubeSats. E o projeto chegou ao Brasil como resultado de um edital público promovido pela Agência Espacial Brasileira, o nosso assunto principal no Ecos do Universo, no ano de 2020. Voltado a empresas interessadas em realizar lançamentos a partir do Centro de Lançamento de Alcântara, o CLA. E a InnoSpace foi uma das selecionadas. E em 2022 assinou um contrato com o comando da aeronáutica, a Comair, formalizando o início das operações em solo brasileiro. Em março de 2023, o país presenciou o primeiro voo suborbital da InnoSpace em Alcântara, com o foguete Ambit TLV, marcando o primeiro lançamento da história realizado por uma empresa privada estrangeira a partir do território nacional. Foi mais do que um teste, foi um símbolo. Um foguete coreano lançado do solo brasileiro, levando consigo a mensagem de que o futuro do espaço será construído em parceria entre nações, empresas e sonhadores. A empresa ainda segue desenvolvendo sua linha de lançadores orbitais como a Ambit Nano e projeta novos voos a partir de Alcântara nos próximos anos. Essas missões prometem consolidar o Brasil como uma hub estratégica para lançamentos de pequenos satélites aqui no Hemisfério Sul, unindo tecnologia, ponto de geografia privilegiada e inovação. Nas entrelinhas, você vai perceber que Alcântara pode se tornar um dos grandes centros da nova corrida espacial global e que o Brasil finalmente está de volta ao jogo. E com essa visão de futuro, a gente vai encerrando mais esse bloco Ecos do Universo aqui no CentauriCast. A jornada espacial brasileira é feita de sonhos audaciosos, conquistas suadas e lições duras aprendidas. E nós do CentauriCast, como amantes da astronomia e da exploração espacial, torcemos muito para que a AEB cresça cada vez mais. E nos lembra que cada satélite em órbita carrega consigo o suor e a dedicação de inúmeros brasileiros que olham para o céu em busca de um país melhor.
Você acabou de ouvir o CentauriCast Entre as Estrelas.